A gente vai começando. Eu vou dar espaço para ele no final, para a gente não perder tempo, tá bem? Eu só peço que vocês me lembrem, porque é ele e outra aluna, né, que ainda não chegaram. Era só ele, no caso. A outra É só sentada, ele. Ana. Tá bem, então. Vamos deixar para o final e a gente vai começando a conversar, que é uma aula um pouquinho extensa. Então, como falei, a gente vai começar nossa discussão falando sobre prescrição em pediatria. Então, vamos começar sempre com uma frasezinha, eu gosto dessa frase. Temos constantemente de tomar decisões. Para fazê-lo com sabedoria, precisamos de coragem. Parece bobagem, mas, por exemplo, como líder de uma equipe, né, o médico ele tem esse papel de tomar decisões. E muitas vezes a sua equipe ela não vai na mesma onda que você, não está na mesma sintonia, né? E se você acha que é certo fazer aquilo ali, então faça. Porque realmente a gente precisa de coragem para seguir protocolos, para colocar alguma atualização em prática em nosso serviço. Então, a coragem ela também é uma importante característica do médico. Vamos lá. Vamos começar com um aquecimento. Eu tenho aqui um caso e eu quero que vocês façam do jeito de vocês, ok? Uma criança de 5 anos de idade, do sexo feminino, 18 quilos, apresenta quadro de impetigo. O que é impetigo mesmo? Infecção de pele. É um tipo de infecção de pele superficial. Então, importante, difuso em tronco e membros, associado à febre a um dia. Você opta por realizar tratamento domiciliar com cefalexina via oral. Então, essa criança chegou para você numa consulta, você fala assim, não, a gente vai passar aqui um antibiótico via oral e o antibiótico de escolha foi a cefalexina e um antitérmico, se necessário. Eu quero saber como vocês prescreveriam essa medicação. Quero que faça do jeitinho de vocês. Vou dar 2 minutinhos, contadas no relógio. Eu quero que vocês prescrevam, certo? A gente só No fala. chat? E aí fala, quando o tempo acabar, como vocês fariam? Vocês leiam o que vocês prescreveriam, tá bom? Ok, me digam aí como vocês fizeram? Como vocês prescreveriam? Para mostrar, eu botei assim, o nome
a idade, aí eu botava via oral, a cefalexina, eu não sei a dose da cefalexina, mas aí eu colocaria um frasco, aí eu colocaria dar quantos ml, que eu não calculei, de 6 horas, 2 dias, né, antibiótico, e aí depois a dipirona, aí um frasco também, aí tomar, acho que 10 ml, só tem 2 quilos, de 6 em 6 horas, se dor ou febre. Ok. Eu acho que o Paulo havia levantado a mão primeiro. Eu coloquei cefalexina, né? A suspensão para criança é 250 miligramas por 5 ml. A dose eu não sei, 35 ml. De 6 em 6 horas, durante 7 dias. A dipirona, em gotas, eu usei a que minha mãe geralmente fala, né? A criança é uma gota por quilo. Aí ele tem 18 quilos, botei 18 gotas, se febre, né? Aí eu usei essa lógica, mas eu não sei se está certo. Ótimo, Joabson. Certo. Ok. Mas a Sara Ávila. Eu coloquei basicamente a mesma coisa que a Jade. Via oral, cefalexina, um frasco. Aí XML de 6 em 6 horas por 7 dias. Dipirona gotas, um frasco. Não sabia quantos era, mas eu fui na lógica do Paulo. 18 gotas, porque era 18 quilos, eu tenho quase certeza que tá errado, mas... E aí tomar de 6 em 6 horas, se dor ou febre. Ok. João Penha. Oi, eu fiz como os meninos também. Cadê tirar o fone? Eu fiz como os meninos também, eles já tinham comentado, né? Só que no caso da cefalexina, eu dei uma curiadinha aqui na internet, aí a dose é de 25 a 50 miligramas por quilo, né? Ela tem 18 quilos, aí deu 450 miligramas, que dava mais ou menos 10 ml, né? Que cada 5 ml é 250, eu botei lá cefalexina, um frasco, tomar 10 ml de 12 em 12 horas, e de resto foi igual, né? De pirona gotas, uma gota por quilo. Ok, Natasha, desculpa, pulei você. Pode... Tudo bem, professora. A cefalexina, uma das apresentações dela que eu lembro era de 50 miligramas por ml, então eu prescreveria dar 7 ml de 12 em 12 horas, por, acho que é 7 dias ou era 5. E a dipirona eu costumo somar o peso mais 2 gotas, então eu daria 20 gotas, né? De 6 em 6 horas. Tá bem. Ana Beatriz. A cefalexina também eu imaginei que fosse por quilo, porque geralmente criança as doses sempre é por quilo, né? Mas eu não sabia quanto, então eu coloquei 5 ml e eu coloquei por 14 dias, porque, não sei, falou que era um quadro difuso, né, importante, aí eu imaginei que precisasse de um pouco mais tempo para tratar. E a dipirona eu sabia que era 1 quilo por gota, então eu coloquei 1 gota por quilo, quer dizer, aí eu coloquei 18 gotas, se febre e dor, só que eu coloquei de 8 em 8 horas, de 6 em 6. Ok. Vinícius. Vinícius havia levantado a mão? Desculpa, achei que eu estava falando, esqueci de ligar o microfone. Tudo bem. Nome da criança, idade, o antitérmico de escolha foi ibuprofeno, 18 gotas, 6 horas, uso de suspensão de 100 mg por ml. Cefalexina, 5 ml de 12 em 12 horas, uso de suspensão de 250 mg por 5 ml por 7 dias. Ok. O Guilherme aqui também está falando cefalexina, colocou o nome do paciente, uso oral, ele colocou cefalexina, tantos ml de 12 em 12 por tantos dias, e dipirona 18 gotas de 6 em 6 horas por 5 dias. Ok. Inclusive, Guilherme, depois, no final da aula, a gente vai abrir um espaço para você falar um pouco de si, tá? Vamos, então,
Eu não vou responder esse caso agora. A gente vai conversar sobre e depois a gente vai falar desse caso em específico, tá? Então, vamos lá, falar de prescrição, algumas noções básicas na pediatria. Vamos começar aqui com o caso clínico. Eu tenho um recém-nascido de 4 dias de vida, 3,5 quilos do sexo masculino. E esse recém-nascido é trazido pela família em pronto-socorro pediátrico, com queixa principal de febre. Então, recém-nascido, 4 dias, febre. Nas últimas 30 horas, apresentou 3 episódios no valor de 38,9 graus Celsius, sendo medicado com paracetamol. Não há outras queixas. De história patológica pregressa, não tem nenhuma doença prévia fetal ou neonatal. A triagem neonatal dele, ele está aguardando o teste do pezinho, e os demais, teste da linguinha, teste da orelhinha, teste do olhinho, né? Todos normais. As vacinas que foram realizadas até o momento foram de acordo com a caderneta da criança, do Sistema Único de Saúde, BCG, para tuberculose e hepatite B. História patológica familiar, o pai é hipertenso e ele não tem irmãos. E a história de parto, a mãe tem a história obstétrica, na verdade, a mãe tem 26 anos, ela é uma técnica de enfermagem. O pré-natal não teve intercorrências, exceto por DEG, doença hipertensiva específica da gestação, ou seja, a mãe teve pressão alta na gravidez. Fez 10 consultas de pré-natal e os demais exames normais, incluindo TOX, que é toxoplasmose, outras doenças de transmissão, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, zika e etc. Todos negativos e outros são imunes, ou seja, tem IgG positivo e IgM negativo, ou seja, está tudo ok com esses exames aqui. Nasceu de 41 semanas, parto vaginal sem intercorrências. Então, continuando a historinha desse bebê, a frequência, os sinais vitais desse bebê, frequência respiratória de 42, frequência cardíaca de 120, uma temperatura de 36,5. Então, ele tem história de febre, 30 horas, 3 episódios, mas ele chega para você afebril. Provavelmente porque a mãe medicou com paracetamol, lembrando que ela deu paracetamol para o bebê. Saturando 98% em ar ambiente, ele tem uma glicemia capilar, um DX, de 99. Os exames laboratoriais e imagem, eles não foram coletados ainda, porque você está avaliando agora esse bebê, tá? A gente vai entender que isso daqui é o meu subjetivo, é a minha história, né? Quando a gente faz uma anamnese, a gente tenta seguir o método SOAP, que é subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Então, essa é a minha parte subjetiva. Depois eu começo a chegar na minha parte objetiva, que são números, são valores, são o que eu examino da criança. E agora eu vou partir para o exame físico. Então, eu faço um exame físico de cabeça e pescoço, que eu vou chamar de HINT, né? Cabeça, ouvidos, olhos, nariz, e garganta e pescoço, é um termo em inglês, mas basicamente é o nosso famoso cabeça e pescoço. Então, aqui no meu exame físico mostra uma discreta bossa serossanguinolenta em regressão. O que é isso? O bebê passou pelo canal vaginal e dependendo do tempo que essa cabecinha fica no canal vaginal, às vezes pode acontecer um abaulamento a nível de couro cabeludo, de parte muscular ali, e esse abaulamento é por um depósito de sangue. Então, forma uma bossa serossanguinolenta. Isso aí é um tocotraumatismo, é uma coisa que se resolve e esse sangue é absorvido depois. Não é nenhum problema e é bastante comum, tá? Então, essa cabeça tem essa situação aqui, mais simétrica, sem outras deformidades, as fontanelas estão normotensas. Orelhas normoimplantadas, otoscopia sem alteração. A gente está falando agora de ouvido. Olhos sem alterações, ausência de icterícia, secreções, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Nariz sem alterações visíveis. Pescoço, torcicolo à direita, sem linfadenopatias ou massas cervicais. Mesma coisa, passou pelo canal vaginal. Alguns bebês ali, por conta daquele trabalho, da forma como ele é extraído, eles podem ter
uma coisa que a gente chama de torcicolo congênito, também na mesma linha do tocotraumatismo, mesma questão aqui da bossa. Mas a gente não vai falar sobre isso, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Sem linfonoidopatias ou más cervicais, oroscopia sem alterações. Então, basicamente, cabeça e pescoço está ok, exceto por essas situações aqui relacionadas ao parto, que são comuns. E aí a gente vai para o exame físico dos aparelhos. Então, aparelho pulmonar murovesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios, cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulha normofonética sem sopros, abdômen globoso, flácido, indolor, sem visceromegalia, o corpo umbilical está em processo de mumificação, ou seja, ele está desidratando, ressecando, porque daqui a pouco esse coto ele vai cair, tá? Genitália típica masculina com testículos tópicos, ânus pérvio, dorso sem patologias, extremidades, pulso palpáveis, ortolane negativo, sem edemas, pele sem alterações e neuro com reflexos primitivos presentes, ativo e reativo. Então, o que está acontecendo aqui? Mais uma vez, febre, 30 horas, 3 episódios, mas você examina o bebê e você não vê nada que justifique essa febre, tá? É um exame físico absolutamente normal, exceto pelas situações do parto, e aquilo lá não tem a ver com a febre. E aí eu quero saber de vocês, qual a avaliação de vocês com relação ao caso e o que vocês pretendem fazer com esse bebê? Vocês estão em um pronto-socorro e ele está aos cuidados de vocês. O que vocês me diriam? Jade, deixa eu abrir aqui para eu não pular ninguém. Alguém falou, eu não sei. Natasha, eu não sei. Pronto, Jade, o que você acha? Muito difícil. Assim, eu acho que eu colocaria em observação também. Mas é uma febre de origem determinada, né? Eu acho que eu solicitaria exames complementares, apesar de tudo parecer muito normal. Talvez eu no sistema, mas eu acho que eu pediria. Tudo bem. O Guilherme havia escrito antes sintomáticos e observação. Ok. Uma dúvida, não foi feito exame físico do abdômen? Exame do abdômen? Uhum. Foi. Tá aqui. Abdômen globoso, flácido, indolor, sem visceromegalias, o corpo umbilical em processo de mumificação. Tá? Deixa eu ver quem levantou a mão. Kleber e depois Sara. Eu faria tomaria a mesma conta aí da Jade, né? Assim, mais especificamente, né? Tipo, pediria o hemograma, né? Para ver a operação aí de linfócitos eutróficos, para ter mais uma noção, assim, mais uma orientação. Tá. Sara. A senhora pode só me lembrar quanto tempo de febre que tem? 30 horas. Eu pediria um hemograma e provavelmente mais alguma coisa eu não consigo pensar agora, mas eu acho os exames básicos, faria tratamento sintomático e colocaria em observação. Tá bom. Mais alguém? Vinícius. Observação por 48 horas, sintomático, solicita hemograma PCR-VHS e pedir a avaliação do fisioterapeuta para torcicolo congênito. Ah, beleza. Ótimo. Vamos continuar aqui, então. Bom, ok. Mas vocês falaram para mim do plano. Vocês não me disseram o que esse bebê tem? Vocês não me disseram a avaliação. Tem alguma opinião com relação ao que pode ser isso daqui? Porque eu acho que só uma falou que é uma febre de origem indeterminada. Mas os outros concordam, discordam? Professora, é porque eu acho que a mesma coisa que a Jade, eu achei tudo tão normal que me deu medo. Eu não vi nenhum sintoma no bebê que justificasse uma febre de 30 horas. Tá. Concordo Entendi. com... Com relação a Natasha, não há essa informação.
até que se prove o contrário, não está tudo bem com a mãe. Vamos lá, então. Olha só. Aí a gente já vamos para algumas coisas que são muito... Vinícius, levantou a mão. Eu pensando agora, poderia ser uma reação febril relacionada à vacinação inicial? Eu não lembro se a vacina contra a hepatite B e contra a HCG, ela promove febre. Febre. Não, não promove febre. Então, geralmente as vacinas que promovem febre, por exemplo, a pentavalente, né? Difteria, tétano, pertussis, hemófilos tipo B e tétano, pertussis, hemófilos, VIP, pólio, eu não lembro. Geralmente essa causa febre, mas é nas primeiras 24 horas de febre. A gente já tem aqui 30 horas, essa BCG, hepatite B, no nascimento, ele tem 4 dias de vida. Então, mesmo se fosse, não me parece. Joabson. Tá. Ok, vamos interromper aqui as participações, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Só voltar aqui. Então, mais uma vez, parte subjetiva, aí eu venho para a parte objetiva, que me dá dados, valores. Sinais vitais em crianças. Eu preciso ter, quando for atender criança, sempre valorizar sinais vitais, mas eu preciso ter uma tabelinha do que é considerado normal. Então, sinais vitais de recém-nascido são diferentes de sinais vitais de uma criança de 6 meses, que são diferentes de uns sinais vitais de uma criança de 2 anos, de 10 anos e de um adulto. Então, à medida que a criança cresce, os valores mudam para praticamente tudo, incluindo sinais vitais, incluindo crescimento, incluindo peso, várias coisas. Então, a gente vai basear na idade. Então, alguém falou, porque em criança é tudo calculado pelo peso. Ótimo, exatamente isso. Mas também é tudo baseado na idade. Então, para essa criança de 4 dias, todos esses sinais vitais, eles estão normais. Frequência respiratória de 42, para recém-nascido é normal, eles respiram mais rápido do que a gente, tá bom? Então, aqui, eu estou na minha parte mostrando informações que eu estou vendo, que são objetivas, faço meu exame físico e tudo. Aí, depois disso, eu preciso fazer, antes de decidir o que fazer, antes de falar assim, vou deixar de observação, vou fazer qualquer coisa, eu preciso chegar a uma conclusão, a uma avaliação, a uma coisa assim, o que pode estar acontecendo com essa criança? Porque senão eu posso tomar decisões precipitadas. É como uma criança chega no pronto-socorro pediátrico e aí a mãe fala assim, doutor, meu filho está gripado, ele está ruim para comer, eu acho que a gargantinha dele está doendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ela falou a parte subjetiva da anamnese, e aí ele falou assim, tudo bem, vou passar aqui um antibiótico para ele, tchau. Então, ele já foi para o plano, ele já foi para a conduta. Pulou a parte objetiva, que é examinar, que é ver o menino, que é olhar dos pés à cabeça, e pulou o raciocínio clínico, que é ele chegar com a informação que a mãe passou e as perguntas que ele fez, ou seja, a anamnese, pegar a parte objetiva, ou seja, os sinais vitais, o exame físico, essa parte que ele está vendo que está acontecendo, raciocinar. Então, ele precisa chegar assim, beleza, garganta inflamada, ok, deixa eu dar uma olhada nessa garganta, deixa eu ver como é que tá. E aí ele vê, tem uma hiperemia, as amígdalas estão um pouquinho inflamadinhas, mas não tem pus, não tem linfadenopatia cervical dolorosa, então
na minha avaliação, isso não é bacteriano. Ou seja, no plano eu vou falar assim, não há necessidade de antibiótico, a gente vai usar aqui uma medicação sintomática para alívio da dor. Não se preocupe que isso aqui vai demorar uns 3, 5 dias, depois seu filho vai estar bem. Hidrate bastante, repouse, etc, etc, etc. Então, uma coisa muito importante, quando a gente trata de qualquer paciente, mas especificamente das crianças que não sabem falar direito, eu preciso fazer exame físico detalhado. E depois que eu fazer um exame físico detalhado, eu preciso juntar o meu quebra-cabeça para chegar na avaliação. E depois, só depois, tomar uma decisão do que fazer, tá bom? Mas nossa aula não é sobre isso. Vamos falar sobre prescrição, vamos chegar lá. Então, aqui é um protocolo antigo, mas eu gosto desse gráfico porque ele nos ajuda a ter uma visão geral. Ele diz o seguinte, é um protocolo de febre sem sinais localizatórios da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele diz assim, ó, é uma criança de 0 a 36 meses com a febre sem sinais localizatórios, ou seja, é febre, você procura no exame físico, você não encontra. Aí ele faz uma pergunta, tem comprometimento do estado geral? Ou seja, menino tá ruim, dispineico, mole, hipoativo, o estado geral tá ruim. Aí ele diz assim, o que vocês acham desse caso aqui? Tem comprometimento do estado geral? Não. Não. Então, se não tem, a sua conduta vai ser de acordo com a idade. Qual é a idade desse bebê? 4 dias. 30 dias. Isso, menos de 30 dias. E aí ele diz o seguinte, quando é uma situação como essa, menos de 30 dias, nós vamos internar. Não vamos deixar de observação, não vamos só pedir exames, mas nós vamos internar. Por quê? Porque recém-nascido, ele é um bichinho que ainda não tem uma imunidade construída, é totalmente imaturo. Então, a reação dele geralmente tende a ser muito tardia. E aí, se eu tenho uma situação de febre, eu preciso investigar a fundo e eu faço isso em ambiente hospitalar. E aí eu interno essa criança, solicito os exames laboratoriais. Que exames? Um painel viral, se estiver disponível para mim, respiratório, um hemograma, hemocultura, exame de urina e urocultura, líquor, dependendo da situação, e raio-x de tórax, porque existe uma coisa chamada pneumonia oculta. E aí, às vezes, o paciente não tem tantos sintomas, a gente encontra no raio-x. Recém-nascido, caixinha de surpresa. Lembra sempre disso, tá bom? Nós vamos ser sempre muito agressivos com recém-nascido em pronto-socorro. E aí eu já começo a tratar. Então, coletou exames, antibiótico empírico. Geralmente a gente vai usar uma ampicilina mais gentamicina, ou a gente pode utilizar uma cefalosporina de terceira geração. É a nossa antibiótico terapia para esse caso, tá? Então, não é sobre esse assunto, mas é importante. Mediante um caso, antes de eu passar remédio, eu preciso entender o que está acontecendo. Entendendo o que está acontecendo, eu vou delimitar a minha linha de conduta. Então, lembrando sempre das evidências, óbvio. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ter orientações gerais de prescrição pediátrica, como nós vamos fazer uma evolução básica, como nós vamos prescrever no hospital. Pensando em hospital, a gente vai usar um mnemônico chamado DHEVO. Vamos entender como é que a gente dilui medicamentos e como é que a gente prescreve para casa, né? Além disso, vamos fazer 1 ou 2 cálculos baseados em casos clínicos e a gente vai voltar lá para o caso da cefalexina para ver se vocês fizeram certo ou não. Bom, quando a gente vai passar remédio para menino, a gente sempre tem que ter em mente que as doses elas são baseadas no peso. Então, existe uma informação importante que tem que estar na sua folha, pensando em hospital, que é o peso da criança, tem que estar lá, tá? E é importante conhecer as doses dos medicamentos, bem como a apresentação. Então, por exemplo, vocês citaram um paracetamol de 100 mg por ml, não sei quem foi que falou, e vocês falaram dipirona, tantas gotas. Bom, vou dar um exemplo aqui do paracetamol. Se você fala para mim, chega para mim e fala assim, professora, eu vou passar paracetamol, eu vou perguntar qual.
Porque o paracetamol tem paracetamol de 100 miligramas por ml, 32 miligramas por ml, 100 miligramas é aquele famoso paracetamol bebê, 32 miligramas por ml é o famoso paracetamol criança, e 200 miligramas por ml é o paracetamol gotas. Então, todas as vezes que você colocar o nome do remédio, você vai dizer para mim que remédio é aquele, qual é a apresentação. Então, não adianta dizer dipirona, é obrigatório, dipirona, 500 miligramas por ml, tá? Paracetamol, 100 miligramas por ml. Paracetamol gotas, isso não existe. Paracetamol, 200 miligramas por ml, porque assim você diminui os riscos de erro, tá? De você passar um paracetamol gotas e chegar lá e o farmacêutico prescrever um paracetamol criança, que é uma solução. E a mãe vai tentar passar o remédio para o menino, não vai dar certo, pode rolar um reverstress. Então, vamos evitar isso. Coloque lá o nome certinho, tá? E seja organizado, sistemático. Dificilmente um médico erra se ele é organizado e sistemático. Qual é o problema de deixar dipirona só? Seja organizado, porque o risco de erro, ele cai. Letra legível sempre, como eu sei que meus alunos, como tem um meme, acho super engraçado, meus alunos, eles não têm a letra ilegível, tá? Vocês vão entrar num serviço que é o SUS, ótimo, se ele tiver um sistema de informação onde você consegue imprimir as prescrições, mas, pelo menos a realidade de Imperatriz Maranhão é que você vai fazer boa parte à mão, então letra legível sempre. Quase todas as doses, elas se resolvem numa regra de 3. Use calculadora. Então, o material do pediatra, do médico que vai passar remédio para criança, o clínico da UPA, que está atendendo criança, ele tem uma calculadora ali do lado, seja do celular, seja uma calculadorazinha básica. E já vou adiantando, na prova de vocês tem que ter calculadora. Não é permitido o uso de celular para poder calcular a dose. Compre a calculadorazinha lá baratinha e leve para a sua provinha, tá bom? Se a enfermagem questionar, recalcule. Então, aí a gente vai calçar nossas sandálias da humildade, a gente vai entender que, como líder de equipe, a gente precisa ouvir a nossa equipe. Então, se a enfermagem chega para você, enquanto médico, fala para você, doutora, tem certeza que essa dose aqui está certa? Porque eu fui passar, fui fazer direitinho, eu não sei, eu não estou me sentindo bem, eu acho que deve ter alguma coisa errada aqui. Aí, sabe o que a gente vai fazer? Tem certeza? Não, não tenho certeza. Me dê aqui, deixa eu calcular aqui de novo. Isso acontece comigo, já aconteceu várias vezes. Enfermagem vir, questionar, minha primeira, prontamente eu falo, não, minha filha, não tenho certeza não, daqui, deixa eu calcular de novo. E aí, se caso eu estiver certa, na maioria das vezes, graças ao meu bom pai, você chega para ela e você calcula na frente dela ou dele, porque você faz parte de uma equipe. Se alguma coisa der errado, não é você que é só responsável, mas a enfermeira, a técnica de enfermagem, todo mundo que cuidou daquela criança vai ser chamado. Então, é natural que elas questionem, que eles questionem, tá? E aí você pode recalcular, olha, eu estou usando essa dose aqui, a gente faz assim, 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 assado, pronto. Tá bom? Sempre com bastante respeito pela enfermagem. O uso de vírgula muda tudo. Já aconteceu de eu errar a dose por uma questão de vírgula. Então, por exemplo, 0,05 é a dose. E aí eu coloco 0,5, eu botei uma casa. Bobagem. Mas quando eu cometo esse erro, eu prescrevo 10 vezes a dose que deveria ser prescrito. Então, muito cuidado com vírgulas. Façam tudo, tentem ser bem meticulosos, porque a gente está fazendo medicações onde a gente usa vírgula, que é com criança, então, aquela questão. Quando vocês estiverem passando numa enfermaria, que você chegou para você uma prescrição, sempre questione por que aquelas medicações estão ali. Então, às vezes, quando você está na enfermaria e o médico do pronto-socorro prescreve, por exemplo, para pneumonia corticoide, você tem que se perguntar por que eu vou passar um corticoide para uma pneumonia bacteriana.
seria um questionamento importante a ser feito, tá bom? Então, sempre questione por que aquela medicação está ali, até mesmo quando você vai fazer. Ótimo. Então, princípios básicos. Aí você fala assim, como é que eu vou saber esse tanto de paracetamol, esse tanto de pirona e essas doses? Não se preocupe, pequeno marinheiro. Você tem que ter fontes para você poder pesquisar. Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui é, você não precisa saber de nenhuma dose de cabeça. A 1 gota por quilo de não sei o que das quantas faz sentido em umas medicações, em outras medicações não faz sentido nenhum, tá bom? Então, quais as fontes que nós vamos usar? Como é que eu vou saber qual é a dose do paracetamol? Crianças acima de 1 mês, nós vamos usar essa fonte aqui, chamada Black Book. Doutora, mas tem o aplicativo tal, tem não sei o que. Não. Estamos falando aqui de informações mais acuradas. Então, se você está dentro de um serviço pediátrico, nós usamos isso daqui, Black Book Pediatria. Quando eu vou passar remédio para recém-nascido, aí nós usamos uma outra fonte, que é o Neofax, tá? Porque é que nem vocês falam, existe a clínica médica, que é de adulto, né? E existe a pediatria, que é de criança. Na pediatria existe uma coisa bem parecida. Existe a clínica médica de criança, que é a pediatria, e existe a pediatria da pediatria, que é a neonatologia, ou seja, 29 dias para baixo. Totalmente diferente as doses, as coisas nesse sentido. Então, nós usamos essa fonte aqui, prazer, Neofax. Vocês podem tentar procurar na internet, mas a gente sempre vai usar coisas baseadas nessas fontes, tá bom? Ok, existem outras, por exemplo, essa aqui é uma bem conhecida chamada Paqueton, também você pode encontrar as doses pediátricas nessa fonte aqui. Tem esse livro, né, de terapia antimicrobiana pediátrica do Nelson, muito, muito, muito boa. Nós usamos isso para praticamente todas as doses de antibiótico. Então, se você quer uma boa fonte baseada em evidências, você vai olhar para essa fonte aqui, que inclusive é da Academia Americana de Pediatria, tá? Mas é em inglês. Não se preocupa, existe o Google Tradutor, copia e cola, que você vai entender, tá? Ok, então de fontes, essas 4 aqui são as melhores. De diluição, então, na pediatria, nós fazemos uma coisa, na medicina no geral, a gente faz uma coisa chamada diluição. Então, a criança, ela está internada, e aí você vai passar uma dose de alguma medicação. Às vezes, a dose é pequenininha, por exemplo, 0,5 ml de dipirona. Quando você vai injetar 0,5, não vai passar, eu preciso de mais força. Ou então, eu uso uma dose que é bem concentrada, que quando chegar na veia da criança vai causar uma dor, um desconforto muito grande, e pode causar uma flebite, perder a veia, etc. Então, nós diluímos as medicações injetáveis, tá? E aí, como é que a gente faz isso? A gente usa essas fontes, no Socorrinho a gente usa as fontes da EBSER, tá bom? Guia de preparo de medicamentos injetáveis, mas eu particularmente sempre uso essa fonte aqui, que é uma fonte do SESDF. São coisas, essa fonte é de uma enfermeira muito, muito bacana, mas é bem fácil de entender, a gente vai usar ela, inclusive, na aula. Então, vamos passar remédio para menino. Estou aqui com uma prescrição do receituário do Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, vulgo Socorrinho, tá? E aí, o que eu tenho que ter nessa prescrição para casa? Eu preciso da identificação do paciente. Então, não é José Júnior, não é José da S. Júnior, é José da Silva Júnior, nome completo sempre, tá? E aí eu venho para a via que eu vou administrar, eu posso usar uso interno, uso externo, eu posso usar uso tópico, uso oral, vai depender muito da sua linha, mas o importante é via, e aí você vai colocar data, e você vai colocar as informações da droga. Então, por exemplo, essa informação aqui, desloratadina, que é um antistamínico,
0,5 miligramas por ml, nome da apresentação. Então, não é desloratadina solução, não é desloratadina suspensão, desloratadina gotas, não. É desloratadina 0,5 miligramas por ml. Então, nome do remédio, tá? E aí você vai colocar dar dose, né? 2,5 ml, uma vez ao dia, via oral, se você quiser acrescentar, você pode, tá bom? Olha para essa prescrição aqui. Nessa receita do José da Silva Júnior foi prescrito permetrina, 5% solução, e desloratadina. Para que vocês acham que... O que o José da Silva Júnior tem baseado nessa prescrição? Escabiose. Desculpa, quando eu estiver aqui, se eu não falar o nome de vocês, alguém levantou a mão. Levantou? Eu acho que eu não prestei Eu acho atenção. que levantaram e já baixaram. Desculpa, pode fazer a pergunta. Vou interromper aqui para vocês perguntarem. Porque vendo vocês, eu não consigo passar os slides. Eu tenho que ir lá para os slides e às vezes eu não me percebo que levantaram a mão. Alguém quer perguntar? Não, pode continuar, prof. Eu quero Então só uma dúvida, professora, com relação a, por exemplo, se a mãe insiste em dar um remédio específico, ou então ela já está dando e está dando correto. Aí na receita eu posso escrever o nome, como é que fala? Da medicação, de quando ele já tem um nome apresentativo, tipo, o nome comercial. Tilenol, aham, por exemplo. pode Sem fazer, problema. ela já está Posso. correto? Sim, está super correto. A gente usa nomes comerciais, é porque aqui eu estou optando por usar o nome verdadeiro, né, da droga. Não tem problema nenhum, você pode usar Tilenol. Por exemplo, um caso como esse, Natasha, às vezes eu pergunto, me diz aí, pai Guilherme, você tem o que de remédio para em casa? Porque eu posso usar alguma coisa que ele já tem, para não precisar comprar, tá bom? Ok, então vamos lá. Permetrina, loratadina, a gente vai usar para escabiose, vulgo, piragodê, só Sara quando morrer, sarna, né? Piragodê, só Sara quando morrer, eu lembro dos meus cunhados, eles sempre falam essa brincadeira. Então, se for ruim, desculpa a piada, mas escabiose, né? Escabiose é o nome da doença. Ok, vamos lá. Então, isso para casa. E sempre vou colocar aqui meu carimbo, minha assinatura, o que seja, e a data, né? Na receita não tem necessidade de colocar peso e idade, não. Não tem necessidade, mas você pode fazer isso se você quiser. Tá? Não tem problema. Geralmente, quando sistemas de informação, onde você imprime a receita, lá aparece automaticamente peso, idade, vai depender muito. Mas aqui não é obrigatório. Agora, aqui é. Aqui é obrigatório. Vinícius. Sobre o dado que o Paulo comentou da idade, nesse caso, se fosse recém-nascido, por exemplo, o tratamento seria feito com solução manipulada de enxofre, né? Isso. Solução manipulada de enxofre. Enxofre é 10%, 8%. A gente pode fazer essa solução em pasta d'água, em um óleozinho. É chato tratar a escabiose. Eu sempre digo para todo mundo, é muito chato porque a família ela tem que entender muito bem como tratar. Por isso que aqui, nesse slide, eu coloco detalhadamente como fazer o tratamento. Porque se eles falham, e inclusive eu tenho que tratar a família inteira, tá? Todo mundo que está ao redor. Até a avó, que é vizinha e está ali toda hora, eu tenho que tratar todo mundo, porque senão volta. E fazer Professor, todo... Oi. eu queria só tirar uma dúvida com relação à sua conduta. Quando eu estava acompanhando, normalmente eu não vejo a prescrição da permetrina. Claro que os que eu estava acompanhando não são pediatras. A senhora prefere ou você vê usando a ivermectina? Porque eu sempre vejo a ivermectina para escabiose. Não sei se é pela facilidade de tomar Uhum. ou a senhora vai repassar mesmo a permetrina, que acha melhor. Veja só. Quando você pensar em uma doença que você for fazer o tratamento, às vezes vai existir vários tratamentos.
E você vai escolher um que você acha que é legal. Eu posso usar ivermectina, mas eu sempre uso medicação tópica. Porque, segundo orientações dos dermatologistas, Sociedade Brasileira de Dermatologia, a medicação via oral ela é legal, mas eu tenho que usar alguma coisa em cima ali, entende? Então, a permetrina ela vai sempre estar na minha prescrição, ou o enxofre, ou o que seja, alguma coisa tópica. Tá bom? Ok, vamos voltar aqui, então. Alguém... Só uma dúvida. Vinícius. Desculpa estar trabalhando novamente. Mas Não, tudo bem. embaixo dessa prescrição, você colocar embaixo dessa prescrição ou em uma folha isolada, por exemplo, o tratamento não farmacológico para lavar as roupas, ou trocar roupa, coxa de cama, ou colocar em papel plástico. Desculpa. Realmente, aqueles filtros plásticos para roupa. Você colocaria embaixo ou faria tipo uma carta em outra folha? Você tem opções. Você pode escrever, mas pensando que você está em um pronto-socorro cheio de gente esperando lá fora, talvez escrever não seja uma alternativa muito legal. Mas você pode fazer como eu, você escreve as orientações e deixa impresso no papelzinho. É uma opção, tá? Que a família vai precisar seguir a risca. Mas sempre eu vou ter que falar, explicar. E eu falo mesmo, olha, seu filho tem uma doença, tal, explico o que é. E é muito chato, eu reconheço que é uma doença chata de tratar, mas eu vou precisar muito de sua ajuda. E aí eu começo dizendo o que ela tem que fazer, o que ele tem que fazer, tá? Sempre vai ter que explicar. Mas se tiver uma coisa escrita para entregar depois, seria perfeito, dependendo do seu tempo, dos seus recursos, tá bom? Ótimo, então vamos lá. Agora estamos aqui no hospital, né? Receita para casa, receita de hospital. Do postinho, a estrutura é a mesma, tá bom? Então, o que eu tenho que ter aqui nessa prescrição? Primeiro, identificação do paciente. Mais uma vez, José da Silva Júnior, não é José da S, não é José... Porque S é o quê? Santana, Souza, Silva, o que é? Então, nome completo, sempre, letra legível. Estamos falando de deu alguma coisa errada. Eles vão pegar aqui a prescrição, sei lá, da Natasha, e vão ver o que foi que a Natasha escreveu. Se a Natasha escreveu com letra ruim, se a Natasha não colocou os detalhes que precisavam ser colocados, eles vão perguntar, e aí, Natasha, o que foi que aconteceu? Eu não me lembro. Eu só lembro daquilo que eu escrevo, tá? Então, importante, registrar bem a sua conduta, o seu tratamento, a sua prescrição. Data, então, sempre colocar data. Bobagem, que eu estou falando aqui, bobagem, doutora, mas erram, tá? Cabeçalho, eu sempre tenho que ter um cabeçalho quando eu vou internar alguém. Por quê? Porque se eu estou, enquanto médica, prescrevendo aquela criança, chega no outro dia alguém que vai ver aquela criança, ele dá uma olhada naquilo dali, ele já sabe o que essa criança tem, sem precisar ler todas as informações do prontuário. Ele vai saber que o José da Silva Júnior está no primeiro dia de internação, tem um diagnóstico de pneumonia, tem a idade de 6 anos e tem um peso de 23 quilos. Pronto. Informação básica, tá? Você pode agregar outras informações, como alergias, como comorbidades. Às vezes, o José está com a pneumonia e a comorbidade dele é uma encefalopatia crônica não evolutiva, mais conhecido como neuropata, paralisia cerebral. Então, são crianças, um grupo de crianças que tem mais susceptibilidade a adquirir pneumonias, tá? Então, é a comorbidade desse paciente. Ele pode ter alergia, pode não ter, são informações importantes. E você pode colocar nesse cabeçalho tudo que você acha que é muito, muito importante saber, tá bom? Ótimo. E aí, lembrar, sempre tem que ter cabeçalho, sempre. Aí a professora Volagene fala assim, gente, quero que você prescreva um paciente tal. Chega para mim uma prescrição sem cabeçalho, já perdeu o ponto. Porque eu preciso das informações básicas. Aí depois a gente vem para a evolução, para a prescrição e etc. Nessa área aqui, geralmente fica evolução médica. É aqui que você vai contar a sua história, tá? É pouco
espaço. Então, eu posso fazer um resumão. Coloco o meu subjetivo aqui, boto o meu objetivo, os meus sinais vitais, meu exame físico. Exame físico sempre completo, de preferência, tá? Coloco aqui a minha avaliação e coloco aqui o meu plano, né? Método SOAP. A gente vai falar sobre isso na sexta-feira. E aqui eu prescrevo meu paciente. Ok, quando eu prescrever esse paciente, eu vou usar um mnemônico chamado DHEVO. Nada mais é do que uma forma de organizar a prescrição no hospital, tá? Eu posso usar isso de formas, assim, aleatórias, mas fazendo isso fica muito fácil da equipe que está cuidando desse paciente junto com você de seguir as ordens, de entender o que está acontecendo e o que fazer, tá? Então, a gente começa com dieta. Que dieta que você vai prescrever para esse paciente? Né? Hidratação. Precisa de hidratação ou não precisa de hidratação? Que tipo de hidratação você vai prescrever para esse paciente? Você vai passar soro para esse paciente? Às vezes ele vai ficar hidratado, e se você passar soro, ele vai inchar. Então, mais uma vez, a gente volta no exame físico. Não existe médico nenhum que cuida de criança, que não examina essa criança dos pés à cabeça. Ou que pelo menos dá uma visualizada geral nessa criança. Então, aqui, você vai precisar entender, a criança precisa de hidratação ou não? Ela está desidratada? Ela está recebendo pouco líquido? Eu preciso manter ali um basal, né? Endovenosos, tudo que é medicação endovenosa vai entrar aqui. Antibiótico, etc. Via oral, se tiver alguma medicação via oral. Às vezes você vai internar a criança e você não vai passar nenhum medicamento via oral. Se não passar, tudo bem, pula essa parte. E outras vias e outros cuidados, tá bom? Então vamos lá. A ordem é essa, dieta. Que dieta? Então, dieta via oral, de acordo com a idade. Dieta por sonda nasogástrica, dieta branda, dieta líquida, dieta por gastrostomia. Então, que dieta que você vai prescrever? E aí, mais uma vez, você vai individualizar para cada paciente. E aí, é muito comum, às vezes, a gente colar prescrição, né? Copia e cola. Aí tá lá, uma criança neuropata em uso de gastrostomia, que é uma sonda que comunica lá no estômago, né? E aí tá, dieta oral de acordo com a idade. Aí não tem nem como se defender. Se acontecer alguma coisa, o juiz vai falar. Uma pessoa que errou a dieta não vai ter conduzido muito bem essa criança. Então, erros acontecem, mas a gente tem que minimizá-los da melhor forma possível. Hidratação, se houver necessidade, como já falei. Hidratação. Eu vou mandar o material, são fotos de um livro, tá? Onde fala sobre hidratação. Eu quero que vocês leiam ele, porque se vocês prescreverem hidratação em algum momento, eu vou querer que vocês tenham essa noção. Então, hidratação depende muito do paciente. Mas duas principais que eu preciso que vocês dominem o soro isotônico, que é um soro baseado, ele é iso, bem parecido com a concentração dentro do sangue. Ou você pode usar um soro hipotônico, que é aquele cálculo que a gente usa para diarreia. Então, soro glicosado, tantos por cento, mais NaCl, KCl, gluconato, que seja. Aí você faz um soro hipotônico. Tudo depende de cada um. Por exemplo, no caso de diarreia, eu posso usar um soro hipotônico. A criança internou, tem uma desidratação leve, é só para manter ali um basal, eu uso o soro isotônico, tá? É só para vocês terem essas duas informações para estudarem em casa. Soro isotônico, soro hipotônico. Professora, uma dúvida sobre isso. Por exemplo, naquele caso ali, uma criança de 4 dias. Teoricamente, ela é para ela só mamar, né? Só peito. Aí, no caso, Isso. como a gente descreve isso na dieta? A gente coloca especificamente? Seio materno livre demanda. Só. Ou você pode, se você não lembrar desse termo, você pode colocar assim, dieta, leite materno. Pronto. Tá? Às vezes é 4 dias, mas eles já estão dando fórmula que não é indicado, nós não vamos entrar aqui nesse mini infarto para mim, mas, enfim.
você pode colocar leite, o nome do leite, tantos ml, via oral de 3 em 3 horas. Então, por exemplo, leite não 30 ml, via oral de 3 em 3 horas, que aí o hospital vai providenciar essa fórmula para o bebê. Tá bom? Entendi. Ok, então voltando aqui, endovenosos, aí você vai colocar nessa ordem, começa com antibiótico, e os antibióticos, eles precisam da informação do dia, então, D1 de 7 de ampicilina, e mais uma vez, está aqui a apresentação. Outros medicamentos, como dexametasona, que você achar que precisa naquela situação, tá? Medicamentos necessários, é importante que sempre tenha que medicamentos, se necessário, analgésicos e antieméticos. Criança pode dar febre do nada, né? Pode sentir uma dor durante a internação depois que você passou a visita. E antiemético porque criança vomita do nada, tá? Então é importante isso aqui porque se precisar, tá lá prescrito. O que às vezes algumas vezes acontece eu não vou prescrever, a criança não está sentindo nada disso, vou deixar só o básico aqui. Aí a criança tem uma intercorrência na tarde, e aí lá vai a enfermagem procurar o médico do pronto-socorro para poder prescrever. Então, é sempre um transtorno. Então, precisa de medicamento, se necessário, durante a internação, tá? Via oral, se houver algum, e outras vias, como inalatórias, às vezes você vai prescrever uma nebulização, um oxigênio, né? Aí os cuidados vão entrar profilaxia, se houver... É uma criança que passou por uma cirurgia, ela precisa ficar acamada, alguma situação onde ela precisa ficar acamada, há necessidade de profilaxia para úlcera de pressão ou para trombose, que seja, tá? Se houver necessidade. Na prática, nós não usamos isso com frequência, tá? Mas é só em casos específicos. Terapia, fisioterapia respiratória, cuidados como sinais vitais, controle de urese, peso diário. No dia a dia, basicamente, o que nós colocamos aqui em outros? Uma criança lisa, que não precisa de nada disso, vai ter sinais vitais e cuidados gerais, sempre. Você achar que precisa, tá? Ok, então vamos agora entender como prescrever. Primeiramente, você precisa conhecer o serviço, tá? O ideal seria prescrever apenas a dose da medicação. Então, você faz um cálculo. Por exemplo, você fez o cálculo da ampicilina. Nós vamos usar muito ela aqui para a gente poder fechar essa ideia de como prescrever. E aí, você viu que a criança estava com pneumonia, você prescreveu ampicilina. A dose da ampicilina é 200 miligramas por quilo, por dia. Aí você faz o cálculo, depois vamos entender como fazer isso, e você fala assim, eu preciso de 600 miligramas da ampicilina de 6 em 6 horas. E aí, o que a enfermagem faz? A enfermagem faz o cálculo para entrar na veia da criança 600 miligramas de ampicilina. Porque eu não sei se vocês sabem, basicamente existe ampicilina de 500 miligramas e ampicilina de 1 miligrama, 1 grama, tá? 500 miligramas, 1 grama. Eles são frasquinhos de pó, onde você acrescenta um diluente, sacode, aí eles viram a ampicilina preparada para poder fazer, tá? Mas não tem 600 miligramas. Aí a enfermagem faz os cálculos para entrar as 600 miligramas, a gente deixa por conta deles. Mas nem todos os hospitais têm isso estruturado, né? Uma enfermagem que faz essa parte, por exemplo, no nosso serviço, onde a enfermagem tem muito trabalho, sobrecarregado e tudo, cabe ao médico prescrever exatamente como que é que seja feito, tá? E aí a gente assume esse papel de prescrever a diluição. E aí o que a gente faz? A gente coloca a dose, a gente vai acrescentar informações como a apresentação, a dose e a diluição dessa medicação. Então, a gente não faz medicação pura na criança, tá? A gente sempre vai acrescentar uma diluição via 6 em 6 horas, etc. Então, como é que vai ficar o remédio? Então, vamos pensar na medicação. A medicação, para cada medicação, você vai colocar o quê? Dia, se for antibiótico. D1, D2, D3, D7, de ceftriaxona, né? O nome do remédio, ceftriaxona.
naltrexona, ampicilina, dipirona, o que seja, o nome. E aí você coloca a apresentação. E mais uma vez, não existe gotas, não existe solução, 500 miligramas por ml e tarará, e tarará, e tarará. Onde que eu vou saber? Na minha fonte. Não se preocupa, você não precisa decorar isso. A sua fonte vai te dar essa informação. Dose, e aí você vai colocar que dose que você vai administrar na veia. A diluição, então a dose é tantos, e aí você vai colocar mais tanto de água, vai dar uma diluída, e você vai colocar a via, que é endovenosa, via oral. Qual é a via? Intervalo, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 3 em 3 horas. E outras coisas, se for o caso. Por exemplo, você vai colocar, se necessário, se for o caso, a passar uma dipirona. Se você não coloca se necessário, a enfermagem vai fazer de 6 em 6 horas, conforme está prescrito. Então, precisa colocar nos sintomáticos, se necessário. Dipirona, tal, se necessário. Ondansetrona, que é um antimédico, tal, se necessário, tá? Se você também pode colocar informações de gotejamento ou informações de infusão contínua. Às vezes vai ter algumas medicações que você não pode fazer rápido, que você tem que fazer em 1 hora, em 30 minutos, por exemplo. A albumina é uma delas. E aí eu coloco fazer em 40 minutos, um exemplo. Ou eu posso fazer tantos ml por hora, se eu tiver disponível para mim uma bomba de infusão contínua. Ou eu posso fazer tantas gotas por minuto, se eu quiser fazer um cálculo de gotejamento. Vai depender, tá? Mas obrigatório isso daqui para cima. O 9 fica bem opcional. Então, na prática, como é que seria? Vamos usar o exemplo da ampicilina. Dia, D1 de 7, dia. Medicação, ampicilina. Apresentação, 1 grama para 10 ml. Tá? Dose, 1 ml. Então, de 10 ml, eu vou fazer 1 ml dessa solução. E aí, eu vou colocar a diluição, mais 15 ml de soro fisiológico. EV, que é a minha via, de 6 em 6 horas. Acabou. Tá? Aqui não tem como errar. Beleza? Dipirona, mesma coisa. Medicação, apresentação, dose, diluição, via, intervalo, se necessário. Ok? Alguma dúvida aqui? Vinícius, levanta a mão. Vinícius, depois Paulo. Não, desculpa, professor, eu levantei sem querer. Ah, tá bom. Acho que o Paulo levantou. A minha estava levantada da pergunta. Me corte, pode me cortar, que eu não tô vendo quando do. Ah, tá, da pergunta anterior. Eu já tinha perguntado. Tá, beleza. Então pode me cortar. Se você levantou a mão e eu não te dei espaço, pode falar, professora. Aí a gente. Tá bom? Professora, Oi. só uma dúvida, rapidão. A questão da diluição, isso também vai estar naqueles livros que a senhora falou, então não necessariamente a gente precisa saber, assim, se desesperar, né? Porque eu não tinha pensado que era. A gente não tem aqui, porque a gente tem fonte, tá bom? Nas Então, as questões fontes também a senhora vai dar uma fonte, tipo, fonte vocês vão ter baseada uma em. farmácia, olha como vocês são chiques. Vocês vão ter farmácia. Então, na prova vai ter uma página que é de farmácia. E lá vai ter as medicações que vocês vão usar na prova, tá bom? Com dose, com diluição, com tudo. Você precisa saber prescrever, sabendo tudo certo. A outra pessoa que falou. Então, deixa eu só voltar aqui uma coisa.
Deixa eu ver. Ok, então essa prescrição aqui é prescrição de criança de 1 mês para cima, tá? E aqui você fez uma prescrição hoje, 30/10. Amanhã você vai prescrever de novo essa criança. Você tem um plano de internação de 7 dias, vamos dizer assim. Então, amanhã você só vai mudar poucas informações. Basicamente, o dia, digamos que hoje é o primeiro dia, amanhã vai ser segundo dia de internação. Dia de internação hospitalar, segundo, certo? Não teve mudança no diagnóstico, na idade, no peso, então mantém. E outra coisa que você vai mudar vai ser a evolução. Então, você vai dizer como é que ela está hoje. Aí você faz a evolução. A alteração é nas 24 horas, e a gente vai falar sobre isso na aula de sexta-feira. Aqui, você não vai precisar fazer muita alteração. Basicamente, você vai copiar e colar tudo que você fez ontem, a não ser que sua conduta mude. Para não dizer que você não vai ter nenhuma alteração, o antibiótico vai ser outro dia. Ontem foi D1, hoje é D2. Então é importante esses detalhes. Mas, no geral, digamos que foi você que fez e tudo, que você mantém a conduta, é só copiar e colar, tá? Agora, toda vez que é outra pessoa que faz essa prescrição, revise com bastante cuidado, porque foi outra pessoa que fez e você vai, como médico que está prescrevendo, você precisa saber se você concorda com aquilo lá ou não. O que eu não concordo é prescreveram ontem a criança, hoje eu copio exatamente igual, sem julgamento, sem nada. Então, o meu carinho vai falar. Eu preciso estar totalmente de acordo com o que o médico do dia anterior fez, certo? A outra pergunta foi recém-nascido. Recém-nascido, a estrutura é um pouco diferente, mas a organização é quase a mesma. Então, a evolução de um recém-nascido muda alguns detalhes. Não é essa folha aqui, é a folha do hospital, do serviço, porque aqui é uma folha do socorrinho, tá? Mas a ideia continua. A ideia de dieta, seio materno livre demanda. A ideia de hidratação, não precisa, tá? Não vai precisar. O bebê está hidratado, o bebê está bem, não precisa. Então, endovenoso, precisa? Digamos, ele está tratando de uma sífilis, ele precisa de uma penicilina cristalina, então vai estar aqui no meu endovenoso D1, D2, D3. Tem mais algum endovenoso? Não. Via-oral, precisa de alguma coisa via-oral? Não está sentindo nada. No serviço do regional, nem sempre eles deixam sintomáticos. Isso é uma estratégia deles, tá? E recém-nascido dificilmente precisa mesmo, tá? Mas 1 mês para cima, a gente sempre vai deixar. E outros, às vezes vai precisar de algum cuidado específico, vai colocar sanitários, cuidados gerais, etc. O princípio é o mesmo, mas você sempre vai individualizar de acordo com o seu paciente. Aí levantou a mão o Gabriel. Professora, pode ser uma pergunta boba, mas eu fiquei nessa dúvida ali na parte de alergias medicamentosas. Principalmente o recém-nascido, ou então uma criança muito jovem, com poucos meses. Porque geralmente não vai dar nem tempo do pai saber ainda, né? Se a criança tem alergia medicamentosa ou não. Então, a gente deixa em aberto ou coloca só a negativa, nesses casos. Por isso que a gente ao invés de estar escrito não e sim, está escrito nega, né? Nega. Ou seja, o pai, ele nega, ele desconhece, ele ainda não sabe, mas o importante que está aqui é que eu perguntei, que eu tomei esse cuidado de saber. Mas que ele não saiba, tá tudo bem. Uma pergunta, tem algumas medicações que a gente fica mais receoso de prescrever por conta de não saber se a criança tem alergia ou não? Geralmente não, tá? Se você está num ambiente hospitalar, se você está preocupado com alergias medicamentosas, você pode perguntar para os familiares de primeiro grau, que são os pais. Algum de vocês tinha alergia a remédio? Quando a mãe chega para mim e fala assim, eu sou alérgica à dipirona. Aí eu posso ficar um pouquinho pé atrás, mas eu posso fazer, eu estou no serviço hospitalar,
né? Se eu achar que é necessário, tudo bem. Mas se não, eu estou insegura, cara, eu vou para o paracetamol, né? Eu vou para o ibuprofeno, que são alternativas viáveis, como antitérmicos e analgésicos, sem problema. Tá bom? Lembra sempre que você tem opções. Professora, porque eu estava fazendo a anotação e teve uma hora só que eu me confundi, eu queria que a senhora repetisse. Por exemplo, se o recém-nascido ele não puder tomar o leite da mãe, então desde quando ele já nasce, algo que impossibilita ela de o aleitamento. Como é que fica a prescrição mesmo, se for fórmula, da parte da dieta? É obrigatório você colocar dieta, sempre, certo? Aí Então, vamos dizer, ficaria, qual é a fórmula que ele usa? Você pergunta para ela. Mãe, qual é a fórmula que seu bebezinho está usando agora? Só um minutinho. Bom, então, como é que seria? Aí pergunta a fórmula e você vai colocar a fórmula. Fórmula de primeiro trimestre, ou você pode usar o nome fórmula de primeiro semestre, ou você pode usar o nome, a marca, não leite não. Aí você bota nome, dose, 30 ml. Via oral, de 3 em 3 horas, que é geralmente o período que a gente alimenta o bebezinho. Tá bom? Só. Ok. Então, qualquer coisa, eu me interrompo aqui de novo, a gente vai voltar aqui onde a gente está. Como é que a gente calcula a dose do medicamento? Bom, eu vou colocar aqui a dose em miligramas. Como é que eu vou saber? Fonte. Sempre lembra, gente, você tem que ter a fonte. Se tem fonte, não precisa ter medo, tá? Então, dose vezes o peso da criança, vezes a diluição, que eu vou usar um termo aqui, só para ficar fácil de entender, mas não se trata da diluição que nós vamos falar depois. Dividido pela apresentação em miligramas. Então, quando eu chego para você e falo que a ampicilina é 1 grama para 10 ml, eu estou me referindo na diluição a esse valor aqui, em ml. E na minha apresentação, eu estou me referindo a esse valor aqui em gramas, tá? Nada mais é do que eu peguei duas regras de 3 e coloquei em uma só. Dose vezes o peso, vezes a diluição, dividido pela apresentação. Então, vai ficar como? Depois que você calcula tudo, o resultado vai ser em ml e você vai dividir pelo número de doses, se for o caso. Vamos lá. A gente tem aqui uma criança de 2 anos de idade, do sexo masculino, que apresenta um quadro de pneumonia adquirida na comunidade. Você optou por fazer um tratamento domiciliar. O peso dessa criança é 13 quilos. A medicação que você escolheu é a amoxicilina, que é a primeira escolha para PAC, ok? Domiciliar. A dose é 50 miligramas por quilo dia. E você pode pegar todo esse resultado e dividir em 2 doses, de 12 em 12 horas, ou em 3 doses, de 8 em 8 horas, tá bom? A apresentação da amoxicilina é 400 miligramas por 5 ml. Vamos ver como é que vai ficar. Quero que vocês calculem aí para mim. Então, vamos pegar aqui as informações. Peso, 13 quilos. Dose, qual é a dose, gente? 50 miligramas por quilo por dia. Então, peso 13, dose 50 e a apresentação 400 por 5. Então, como é que fica aí o resultado? Me diga. Fica 8,125. Aí tem que ver, tem que dividir pelo número de doses. 7,5. A dose é 50. A dose é 50.
que a gente vai utilizar. Ó, 13 vezes. Vezes 13 vezes 5 dividido para 400. De onde foi que tu tirou 5? Não precisa botar, não? Precisa. Olha aqui, ó. Diluição tá aqui, ó. Tem que colocar 12 quilos. Tá, É igual o meu. tá. Jade, você vai querer fazer 2 vezes ou 3 vezes? De 12 em 12 horas ou de 8 em 8? Porque agora vocês vão pegar o valor total. Eu vou botar de 12 em 12 porque fica melhor, fica 4 ml. Certo. Todo mundo pegou esse resultado ou foi diferente? Eu me perdi no 5. Pronto, então vamos lá. Deixa eu. Porque precisa, quer dizer, precisa de 400 miligramas, né? E aí em 5 ml tem 400 miligramas, é isso? Vamos lá. Exatamente. Em 5 ml tem 400 miligramas da droga, que é a amoxicilina. Então a gente vai fazer assim. Ó. Vamos pegar a calculadora. Dose. Qual é a dose, pessoal? 50. 50. Pronto. Vou tratar a pneumonia com 50 miligramas de amoxicilina por quilo. Qual é o peso? 13. Então, vezes 13. Qual é a diluição? 5. 5 vezes 5. Agora vamos pegar isso tudo e vamos dividir pela minha apresentação. Qual é? 400. 400. Deu quanto? 8,125. Pronto. Então, esse é o seu resultado em ml. Como isso aqui é quilo-dia, é o dia inteiro essa medicação. Então, no caso, eu posso dividir em 2 doses ou 3 doses. Se eu dividir em 2 doses, vai dar isso aqui. Divida aí. Se eu dividir em 3, vai dar 2,7. Alguém encontrou um resultado diferente? Ficou claro? Pode perguntar, a gente responde quantas vezes for preciso. Tá? Professora, uma dúvida. Eu confesso que eu sempre fico tendencioso a arredondar. Por exemplo, esse 2,7 para 3. Então, por favor. O que eu vou dizer para vocês com relação a isso é que pode, quando você for mandar para casa, é mais fácil para a mãe, realmente. Imagina ela lá, 2,7, né? Confusão. Mas, se você tiver com um paciente internado, você mantém uma casa decimal. Tá bom? Mas não tem problema. Ok. Beleza aqui, galera? Podemos prosseguir? É o mesmo paciente. Só que ao invés de você mandar para casa, você optou por tratar no hospital. Tem alguns critérios de gravidade, alguma coisa assim. Você falou, não, não dá para mandar essa criança para casa. Vou tratar aqui no hospital. Mais uma vez, o peso da criança é 13 quilos. Só que como eu vou internar, eu vou usar uma das doses de primeira escolha para tratamento hospitalar, que vai ser a ampicilina. A dose da ampicilina é 200 miligramas por quilo dia. E eu vou dividir esse resultado total em 4 doses, ou seja, de 6 em 6 horas. A apresentação que eu tenho é ampicilina, 1 grama para 10 ml. Vamos ver como é que vai ficar. Não perdeu os 3,5. Volta aqui no cálculo. É 6,5 também. 26 dividido para 4. A apresentação é quanto? 1 grama para 10 ml.
6,5 de 6 em 6 horas, tá? Pronto, é isso, galera. Calculou dose, facinho. Só preciso dessas informações. Tendo elas, está de boa, tá? Agora, vamos pensar aqui. Esse 6,5 de ampicilina, ele não vai entrar puro na veia da criança, que vai causar desconforto, vai causar flebite, vai causar mal-estar. Então, eu preciso dar uma diluída nesse 6,5 para que possa entrar de uma forma confortável, né? Não é rasgando a veia da criança. Então, o que nós precisamos fazer agora na minha prescrição da ampicilina? Eu preciso diluir. Então, quando eu tenho um frascozinho, vou usar a ampicilina que é o nosso exemplo. A ampicilina, a ceftriaxona, entre outros antibióticos, eles são frascozinhos de pó. E aí a gente coloca um diluente, um líquido. Quando a gente faz isso e vira isso daqui, 1 grama por ml, nós estamos fazendo uma coisa chamada reconstituição. A diluição verdadeira, é líquido com líquido. É o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar 6,5 e vou colocar água dentro para poder diluir essa medicação. Que tipo de líquido a gente vai usar? Bom, nós podemos usar soro glicosado a 5%, soro fisiológico a 0,9%, glicofisiológico, ringer lactato, água para injeção. Como é que eu vou saber? Não se preocupa, pequeno marinheiro. A sua fonte vai dizer, tá? Então, olha só, a ampicilina, eu estou usando aquela fonte de diluição do CSDF, que eu acho que ela é muito boa. A ampicilina, como é que funciona aqui? Tá me dando todas as informações sobre diluir, sobre como eu devo fazer. Ele diz assim, ó, gente, a apresentação da ampicilina tem frasco de 500 de 1 grama. Ele fala assim, ó, se você for reconstituir para fazer a medicação endovenosa, para cada frasco de 500 miligramas, você coloca 5 ml de água destilada. Como ele tem 1 grama, deu 10 ml de água destilada, tá? E aí ele fala que mais informações para mim. Ele fala assim, ó, o que você pode fazer para diluir? Que solução? O melhor é soro fisiológico. Evita glicosado, evita ringer, porque diminui estabilidade. E não usa soro glicosado a 10% porque é incompatível. Então ele fala, soro fisiológico, acabou, tá? Dificilmente você não vai fazer soro fisiológico. Então, se você não quer saber essa informação, pesquisar, não se preocupa. Taca soro fisiológico em tudo que dá super certo, tá? Diluição. Aí essa informação é importante. Se eu for fazer uma infusão, eu não posso exceder 30 miligramas por ml. Então, guarda essa informação. A minha concentração, ela não pode passar de 30 miligramas por ml, porque isso mantém a estabilidade do medicamento. E ele dá muito mais informações que a gente não vai falar aqui, tá? Ok, então vamos lá. Essa criança de 2 anos, sexo masculino, paco, 13 quilos. Opa, alguém levanta a mão. Jade. Meu cérebro ficou lisinho nessa parte. Entendi, não. Quer que explique de novo? Qual foi? Isso aqui? Não. Aqui? Isso. Pronto. Seguinte, essa aqui é uma fonte que vai te ajudar a preparar o remédio. Então, você sabe que você tem que fazer tantos miligramas de 6 em 6 horas. Mas aqui, essa fonte vai te ajudar a saber como preparar. Então, você vai procurar o nome do remédio. Qual é o nome do remédio? Ampicilina. E tem vários outros medicamentos, tá bom? E aí, ele diz o seguinte, ó. Tem todas as informações. É muito intuitivo. A apresentação que existe de ampicilina, 500 e 1 grama. Como é que você vai fazer para reconstituir? Porque aqui é frasco, ampola com pó. Não tem como eu fazer um pó na veia. Você concorda? Então, eu preciso fazer uma reconstituição. Eu preciso colocar líquido nesse pó, misturar o frascozinho para poder começar a fazer a dose do medicamento. Então, ele diz ó, que nesse frasco ampola pó, para cada 500 miligramas, eu tenho que adicionar 5 ml do meu diluente, que é água destilada, certo? Então, como o meu
frasco que eu tenho disponível no meu hospital é de 1 grama, eu vou colocar, então, 10 ml de água destilada do meu diluente. Não é nada demais. Ele só está me dizendo como é que eu vou preparar o remédio. Alguém levantou a mão. Já Foi foi você. de novo. Aí na hora eu botar, tipo assim, 6,5 ml mais 10 ml. Não, isso aí, pequena marinheira. Vai confundir Essa você. água, amiga, essa água é que vai possibilitar tu botar 6,5 ml. Ainda tá pó. Essa água é para ele virar 6,5. Esse 6,5 tu vai juntar com o soro fisiológico, que aí é diluir. Então essa parte é meio que a gente não faz, né? É meio que a enfermagem que faz, mas você precisa saber. Porque quando você for prescrever, você vai precisar dessas informações, tá bom? Então, vamos lá. Para cada 500 miligramas, a gente coloca 5 de água. Como a minha ampola é de 1 grama, vai ser 10 ml. Então, eu preparei a minha medicação. Eu vou tirar os 6 ml, mas vai ser depois, tá? Aí a gente vem para cá. Calculamos tudo que vocês fizeram, peso 13 quilos, ampicilina, 200 miligramas, quilo dia, dividido em 4 doses. A apresentação reconstituída, essa aqui. Ampicilina, 1 grama, barra 10 ml de água destilada. Pronto, é isso aqui que é a minha apresentação. Aí, o que foi que eu fiz? Eu calculei a minha dose em ml, que é 6,5 ml, certo? Mas eu preciso, para fazer o cálculo da diluição, de quanto vale isso aqui em miligramas. Então, basicamente, eu peguei 13 peso, vezes a dose, né? E dividi pelo número de doses. Então, 13 vezes 200 dividido por 4 vai dar 650. Eu tirei os ml de lá, deixei só em miligramas. Pronto, é a mesma coisa. É porque esse valor vai me ajudar a calcular a diluição, tá? Mais uma vez, a gente pode repetir tudo de novo. Vamos seguindo aqui para essa parte e depois a gente abre para as perguntas, tá? Bom, a pergunta é diluir a dose de 6,5 ml, que é a dose do medicamento que eu quero que entre na veia daquela criança com pneumonia. Para diluir a dose até atingir a concentração máxima permitida de 30 mg por ml, eu preciso de quantos ml de soro fisiológico? Ou seja, nesse 6,5, quanto de água, quanto de soro eu devo colocar? Então, a gente vem aqui e faz uma simples regra de 3. Ele diz para mim, a minha fonte, que em 1 ml não pode passar de 30 miligramas. Eu posso colocar 25, eu posso colocar 20, posso colocar 10, mas eu não posso colocar 30 para cima, eu não posso colocar 40, 50. Vamos usar um valor, 30. 1 ml não pode passar de 30 miligramas. 650 miligramas, quantos ml que eu tenho que ter no total? Aí eu faço regra de 3. 30x, 650. X é igual a 650 dividido por 30. E o meu valor vai ser 21,7. É o meu valor total do volume que vai entrar na veia da criança, certo? No entanto, eu já tenho 6,5 do volume da medicação. Então, eu só preciso subtrair 21,7 menos 6,5, que eu vou ter a diferença, que vai ser a diferença em soro fisiológico, para poder alcançar o volume total. Tá bom? E aí, vai ficar 6,5 ml de soro da medicação, mais 15, que eu arredondei, ml de soro fisiológico. Então, dose mais a diluição. É V de 6 em 6 horas. Ok? Perguntas? Entendi, não entendi? Como é que é? Zerado. Pode falar, João. Tá. Você não vai decorar mais uma vez. A gente nunca, até o momento aqui, decorar não existe. É impossível, tá? Decorar.
À medida que você for trabalhando na pediatria, algumas doses vão ficar na sua cabeça, porque de tanto você prescrever, você vai decorar. Eu não quero que vocês decorem nada, tá? Eu só quero que vocês encontrem a dose, encontrem a fonte. Então, as fontes eu mostrei lá atrás. Black Book, Neofax. De lá, vocês vão tirar... Opa, peraí. De lá, vocês vão tirar esse valor aqui, da dose, tá? Opa, da dose. A minha diluição, eu vou tirar da minha fonte de diluição. Então, tá tudo bem. O que vocês precisam fazer? Praticar cálculo, só. É matemática, simples. Tá? Professor, nessas medicações que normalmente vai para casa, esses, enfim, comercial, né? O que tem escrito é a dose, né? Tipo, 250 miligramas por ml. Isso já é a dose, né, da medicação? Não, isso é a apresentação da medicação. Isso é isso daqui, ó. A apresentação do remédio. Certo? Vou fechar isso daqui. Peraí. Vou parar por enquanto minha apresentação. E eu vou mostrar para vocês um remedinho. Eu quero que vocês escolham qualquer remédio que vocês passariam para uma criança. Qualquer um. Buscopan composto. É proscrito. Novalgina. Novalgina. Vamos pegar Novalgina? Vocês estão vendo minha página aqui? Então, né? Sim. Vou pegar aqui a minha Novalgina. Não vou nem colocar de pirona, não. Vou colocar Novalgina. Novalgina infantil. Vamos ver o que a gente tem de Novalgina infantil aqui. Vou pegar aqui uma imagem. Ai, que horrível. Eu consigo abrir no... Desculpa, que minha internet ela tá horrível hoje. Ok. Cadê a foto? Ah, tá aqui. Ok, então olha só. Tá aqui a Novalgina. Novalgina é o nome comercial. Na verdade, o nome dela é dipirona, tá? A minha apresentação é 50 miligramas por ml. 50 miligramas por ml. Beleza. E aí, ela é uma solução, ou seja, ela não é gotas. A gente dá para a criança tomar. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber a dose, tá? E eu preciso saber a apresentação. Então, qual é ela aqui? A dose da dipirona para criança, vamos usar uma dose de 15 miligramas por quilo dose, tá? Então, é 15. Opa. 15. O peso. Vezes o quê? Diluição. Não, desculpa. A dose vezes o peso. Vamos usar o 13 da criança lá atrás, para a gente não confundir, tá? 13 vezes a diluição. Qual é a diluição aqui na minha apresentaçãozinha aqui? O que está em ml? Vou colocar aqui porque a gente vai fazer passo a passo, tá, gente? E qual é a minha dose? O que está em miligramas aqui? 50. Apresentação. Pronto, apresentação. Então, a dose que eu vou passar para aquela criança é 3,9 ml. Por que eu não vou dividir? Porque a minha fonte diz para mim, olha, você vai colocar 15 miligramas por quilo dose. A dose. Então, o resultado já vai ser a dose. Então, vai ser dipirona ou Novalgina, 50 miligramas por ml, dar 4 ml via oral de 6 em 6 horas. Ok? Então, nós vamos usar essa apresentação aqui para poder fazer os nossos cálculos, mas ele não é a dose do remédio do paciente, ele é a apresentação. Professor, então a dose é o que a gente pode pesquisar, né? É o que você vai pesquisar na sua fonte. Que fonte? Black Book, Neofax, etc. Tá bom? Porque as doses, elas são baseadas no peso.
Então, não é como adulto. Sei lá, Joabson chega para mim, lá no pronto-socorro de clínica médica Socorrão, eu falo assim, beleza, passei para ele uma ampola de dipirona. Criança, a gente não faz isso, tá? Criança, a gente descreve muito bem o que deve ser feito, como deve ser administrado a medicação. E vocês vão ver muitas regrinhas fáceis, tipo assim, pega o peso, divide por 4, não sei o quê, divide por 4. Isso vocês vão ter que decorar. Mas alguns deles podem ser doses erradas. Então, isso aqui vocês não precisam decorar, vocês só precisam saber calcular. Tá bom? Eu tô em Senador La Roque, lá no postinho de saúde. Eu pesquiso qual é a dose do paracetamol, eu faço o cálculo rapidinho e prescrevo para a criança sem problemas. Tá bom? Entendi. E aí, galera? Não sei se eu respondi sua pergunta. Foi a Natasha que perguntou, foi? Ficou claro, Natasha? Ficou. Eu entendi a matemática, eu só dei uma bugada que nessa conta eu não entendi o que significa o 195, se isso aí é a concentração, mas eu entendi a lógica de calcular a dose, que é por isso que deu 4 ml. É isso. Acabou. Calculou a dose, já era. O 195 é porque você multiplicou o peso, vezes a dose, vezes a... Você está fazendo o cálculo, você está no processo. O que importa é o resultado final. Tá bom? Gabriel. E depois a Jade. Professora, eu ia perguntar se um dos veículos de diluição pode ser também aquelas dietas parenterais envolvendo aminoácidos e tal. Se naquela solução pode diluir também algum fármaco. Não, geralmente não, viu? Geralmente a dieta é dieta. Dieta parenteral é dieta parenteral. É uma veia, inclusive uma veia específica para ela. A outra é para medicação, tá? Certo. Eu tô na dúvida, será que pode? A sua fonte vai dizer. Lá não falou. Nenhuma solução de dieta parenteral, então não faço. Tá bom? Jade. Eu ainda não consegui entender como, que a gente passa do ml para o miligrama novamente para poder fazer o cálculo. Tá, então vamos lá. De novo, aqui deixa eu pegar aqui. Vocês podem perguntar quantas vezes vocês quiserem, tá, gente? Quantas vezes? Porque isso aqui é a base de tudo que vocês vão fazer na pediatria comigo. Então, se vocês não souberem prescrever criança, vocês não vão se sair bem na matéria, tá bom? Então, perguntem. Tá tudo bem. Então vamos lá. Eu preciso da dose em miligramas. Então, aqui é a minha dose em ml. O que foi que a gente fez isso aqui? Vamos pegar o peso da criança, vezes a dose de 10. Vai pegar diluição, né? Concentração, tudo. E eu não vou fazer isso porque eu quero só a dose. Aí eu pego esse aqui, o peso da dose, e vou dividir por número de dose, que é a. Se fosse, por exemplo, ceftriaxona, 1. Se fosse dipirona, 4. Se fosse, sei lá, qualquer outra coisa, vai definir. E aqui a gente pegou esse valor aqui. Então, é bem simples. Peso vezes a dose dividido pelo número de doses do dia. Aí vocês chegam a dar em miligramas. Daqui vocês calculam em ml. Tá bom? Obrigada, professora. Aí, baseado nele, eu faço a minha regrinha de 3 para ver o meu volume total. Então, a minha fonte me disse que eu posso fazer 30 miligramas em cada ml. É a concentração que pode ocorrer. Para cada ml, 30 miligramas. Então, eu peguei 600 no momento e faço a regrinha de 3, chego a esse valor aqui. Esse valor é o meu volume total. Como eu já tenho, eu só mudar e chego a esse valor aqui. Então, esse valor aqui, no final, eu vou pegar 6
diluiu, entrou na veia, acabou. Minha prescrição vai ser D1 de ampicilina, a apresentação 1 grama para 10 ml de água de chá, né? Fazer a minha dose de 6,5 ml, mais 15 ml de soro fisiológico, EV de 6 em 6 horas. Dúvidas? A dose que a senhora chegou, tipo, 4 no dia, isso também é o que está no livro? É o que está no foi livro. escolha? É, o que está na sua fonte. Lá vai ter, se você tem medicação, quanto ela vai dizer, qual é o nome do remédio, ela vai dizer de quanto em quanto tempo você vai fazer, entendeu? Porque geralmente a informação que tem é, tipo, por quilo dia, aí entre parênteses, dividido em tantas doses. Lá vai ser explicadinho. Se você precisa fazer é praticar. Tá? O que eu sugiro que vocês façam, a gente ainda não terminou a aula, mas eu estou aqui na minha frente. Eu sugiro que vocês peguem, construam entre aspas, o seu próprio caderninho de doses. Então, você vai escolhendo alguns grupos de fármacos, por exemplo, antistamínico, antibiótico, antigenético, analgésico. E de cada coisa dessa, você escolhe 2 ou 3. Tá? 2 ou 3. E aí você aprende um pouco sobre aquela medicação. Por exemplo, eu vou escolher antistamínico. Vou colocar lá uma Alegra da vida. Escolhi 3. Ótimo. Antistamínico via oral. Antibiótico via oral. Você escolhe uns 3, não precisa se aprofundar tanto. Escolhe uns. E de cada medicação dessa, você então, a amoxicilina, o que eu tenho? Eu tenho 250 miligramas por 5 ml, 500 miligramas por 5 ml, e aí por aí vai. Para eu decorar isso daí, professor, não, eu só. Porque aqui é a minha fonte, mais uma vez, para me dar todas essas informações. Tá bom? Eu quero que vocês busquem ter um acesso ao Playbook, porque lá você vai ser super fácil. Lá vai ter nomes, vai ter apresentações, nomes comerciais, vai ter tudo. Então, é super importante. A senhora aumenta a gota, se eu não me engano, soma mais 1, é mais 2 com relação ao peso da criança, porque quando a gente estava rodando em otorrino, e aí a gente, os pacientes são crianças, na prescrição que o professor colocava para a gente fazer, ele nunca fazia exatamente as vezes que a criança ele tomava. Aí eu fiquei... O que eu faço? Como é que eu respondo essa pergunta? Agora finge que eu não citei o professor. Não. Tá tudo bem. Eu vou fazer calculando aqui para vocês. Medicações em gotas. Eu vou colocar aqui uma dipirona gotas. Olha só. Existem várias e muita gente fala, não, é só fazer isso, isso. O que eu quero dizer para vocês é, se vocês querem fazer as coisas de uma forma segura, se vocês querem fazer aquilo que for melhor para o paciente, vocês sempre vão optar por entender esses mecanismos que nós estamos falando aqui. Tá? Então, eu vou dizer uma coisa bem famosa dos medicamentos gotas, por exemplo, a dipirona. As pessoas dizem assim, é só colocar uma gota por quilo. É o que as pessoas dizem. O que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam que vocês precisam de fontes confiáveis para entender a dose correta. Então, a minha fonte diz que a dose é 15 miligramas por quilo por dose. Certo? E ele diz para mim também que a minha dipirona
Nome, eu quero os nomes corretos. Preciso saber decorar, mas não existe nada preparado aqui. Tá? Existem fontes. Beleza. Fonte, e digamos que o peso desse meu menino é mais uma vez. O mesmo peso, só para a gente avaliar, mesmo que a gente traz, tem nada a ver com esse nome, mas enfim. Mas vamos usar a mesma dose da criança. A criança já falou lá atrás. Então, vamos lá. Peso, quer dizer, dose, que aqui é 15, vezes o peso, que aqui é 13, vezes o ml da minha apresentação, que é 1, dividido pela minha apresentação em miligramas, que aqui é 500. Tá? Então, esse é o resultado, 0,39. Só que eu sei que essa dipirona não existe eu colocar 0,39 em gotas. Não existe. Então, se eu transformar esse resultado, que é um resultado em ml, para gotas, o que eu faço? Eu multiplico por 20. Por quê? Porque 1 ml é igual a 20 gotas. É a regra de direito mais uma vez aqui, tá? Mas a gente vai falar dessa regra. Então, basicamente, eu peguei o resultado em ml e transformei para gotas. Eu só multiplico por 20. Vai dar quanto? 7,8. 7,8. Ou seja, eu prescrevo dipirona 500 miligramas por ml, vulgo gotas. Eu vou pedir para essa mãe dar 8 gotas. É uma gota por quilo? É uma gota por quilo? Mas, ó, é isso que eu quero que vocês entendam. Várias regrinhas, não sei o que, não importa. Tenha 2 fontes no seu celular. Uma fonte de dose, ou 2 fontes, se você tiver neonato, e tem uma fonte de diluição, se você tem mais de criança. E a sua vida nessa fonte, para você fazer as coisas de uma forma correta e segura. A Sociedade Brasileira de Pediatria, já que eu abro espaço para quem levantou a mão, eles falaram que fizeram uma revisão sobre febre, né, e como fazer o tratamento de febre, e eles chegaram à conclusão que pediatras, olha só, eu infarto, pediatras muitas vezes fazem recomendações que não são corretas. Por exemplo, usam doses acima do esperado, ou usam subdoses, ou misturam 2 medicações que também eles não têm evidência nenhuma que funciona. Por exemplo, intercala ibuprofeno com dipirona, intercala paracetamol com dipirona, quando a criança está com febre. Então, eles sempre recomendam essa questão de fazer de forma correta, tá? Deixa eu ver quem foi que levantou a mão. Guilherme. Tá dando para escutar aí? Sim. E quando o nome comercial vai em gotas, por exemplo, o alívio, tem um alívio em gotas. Aí, o certo seria colocar a apresentação dela ou o ml que ela vai, por exemplo, tem um alívio 20 ml, aí tem um 50 ml. O nome comercial dela vai em gotas. Então, por exemplo, o alívio, que é o nome do alívio é ibuprofeno, né? O nome fantasia do ibuprofeno. Inclusive, esse alívio é facada no corpo da gente, mas isso é outra história. Existem 2 formas de apresentação. 2 apresentações. Existe 50 miligramas por ml e existe 100 miligramas por ml. Eu posso usar qualquer uma que eu quiser, contanto que eu ajuste a dose baseado nessa apresentação. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo. Eu não consigo lembrar aqui certinho do ibuprofeno, mas vamos considerar que a dose seja 20 miligramas por quilo dose. Vamos considerar, tá? E aí eu tenho essas apresentações aqui. Eu vou fazer nas 2. Então, vou colocar aqui Alivium
Não é Livium gotas. Existem 2 gotas. Já aconteceu demais comigo. De paciente chegar para mim de uma prescrição feita a Livium gotas e o farmacêutico usou qualquer uma das 2 e a dose estava errada, por conta da forma que estava apresentada. Então, alívio de 50 miligramas por ml, eu tenho um alívio de 100 miligramas por ml. Tá? Vamos ver quanto é que vai dar. Vamos usar de novo o peso da criança, que é 13. Então, vamos lá. Dose, 20, vezes o peso, que é 13, vezes o meu ml, que é 1. Vou fazer passo a passo, dividido pela minha apresentação em miligramas, que é 50. Isso aqui, esses alívios, eles são gotas. Então, o que eu tenho que fazer para transformar em gotas? Multiplico por 20. Opa, uma coisa errada, foi mesmo. Não, não é 20, não, é 10, viu? Peraí. Deixa eu ver aqui se eu... Não, não é 20, não. Eu vou colocar aqui os 5, é porque eu realmente não estou lembrando, tá, gente? Mas vamos considerar aqui os 5, vamos considerar. Então, 5 vezes a dose, que é 5, vezes o peso, vezes 1 dividido por 50, vezes 20, vai dar 26 gotas. É isso mesmo, a dose 5 miligramas quilodose. Pronto, então vamos voltar aqui, vamos lá. Dose 5, mais uma vez, ó, vocês estão vendo, vocês não precisam decorar. Eu estou aqui achando que achava que sabia que era 20. Tem que saber a dose olhando na sua fonte. Então, 5 vezes o peso da criança, que é 13, vezes 1, que é o mlzinho aqui, dividido por 50. Deu esse resultado em ml, eu só multiplico por 20 e chego ao resultado em gotas. Então, esse 50 aqui vai ser 26 gotas de 6 em 6 horas, se necessário, tá? Agora, vamos fazer o mesmo com esse alívio de 100. Então, 5, que é a dose, vezes o peso, vezes o meu 1zinho, dividido por 100. Vai dar esse valor aqui. Eu multiplico por 20, transformando em gotas. Vai dar 13. 13 gotas, 6 em 6 horas. Então, eu preciso saber como fazer o cálculo, onde encontrar a fonte da minha dose para poder administrar de forma correta. O que chegavam para mim? Uma criança com alívio gotas, que foi prescrito gotas, foi lá na farmácia e o médico, o farmacêutico, vendeu o de 50, que é o mais barato, e a dose estava 13. Ou seja, a febre dessa criança não ia passar. Não ia resolver, entendeu? Porque a dose para os 50, nesse caso, era 26. Então, sempre pense dessa maneira. Primeiro, não existe gotas. Você tem que saber o nome da apresentação, a forma como é apresentado. Segundo, calcular e ter uma fonte confiável, tá? Deixa eu abrir aqui a fila. Jade. Minha dúvida é que eu estava fazendo de novo a da dipirona gotas e a minha deu 6,25. Eu não cheguei nas 8 gotas. Eu multipliquei 13 vezes 15. Faz de novo aí. Qual é a dose? 15. 15. Faz aí. 15 vezes o peso. Qual é o peso? Deu certo, tá? Já estava louca, muitos números. 13. É isso, não tem... tá tudo bem, tá? Todo mundo claro aqui, galera? Todo mundo na paz? Sim, senhor. Podemos finalizar? Vamos finalizar só voltando aqui para esse caso. Ana Beatriz, levanta a mão. Professora, eu queria só tirar uma dúvida. É porque eu sempre fico em dúvida quando a pessoa coloca assim, tomar medicamento tal, se necessário. Quando eu sei a hora de parar desse se necessário? Porque coloca assim, de 6 em 6 horas, se necessário. A pessoa teve febre, aí eu dei.
Mas eu paro quando? Não, é se necessário. Deu febre, dá. Tá sem febre, não dá. Tá, então, tipo assim, dei agora. Era de 6 em 6 horas. Então, agora ele tá com febre, eu dei. Se daqui a 6 horas, que seria o horário de dar novamente, tiver com febre de novo, aí eu Você dou. dá Se não de tiver novo. com febre, não dá. Não dá, porque é necessário que você dê. Ah, tá. Quando você faz isso na enfermaria, eu não gosto de colocar a frase, o termo se necessário, em prescrição para casa, porque às vezes pode gerar essa confusão. Quando eu vou fazer uma receitinha para casa, eu coloco assim, paciente Ana Beatriz Costa, uso oral. Dipirona, 500 miligramas por ml, dá tantas gotas, via oral, de 6 em 6 horas, em caso de febre ou dor. Certo? E quando eu mandar a Ana Beatriz para casa, eu vou falar para a mãe dela, eu vou falar assim, olha, sua filha está gripada, é uma situação viral, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai tratar, dar as orientações, vou falar assim para ela, olha, se acontecer da Ana Beatriz piorar depois de 2 dias, se acontecer dela ficar mal, aparecer novos sintomas, ou a febre não cessar depois de 48, 72 horas, ela precisa voltar para a gente reavaliar, tá bom? Porque na forma que deve acontecer, sua filha tem que acontecer isso. Eu dou um caminho para a mãe da Ana Beatriz. Tem que acontecer isso com a Ana Beatriz. Não aconteceu isso, volte para a gente reavaliar a Ana Beatriz, entendeu? Então, tem que ter essa orientação, porque senão ela vai ficar dando o paracetamol de 6 em 6 horas, 6 em 6 horas, 3, 4, 5 dias, e se não tiver isso claro, ela não vai voltar, tá? Tá, entendi. Mais alguém? Acho que não, né? Então, vamos lá para o caso clínico que a gente prescreveu. Então, o que aconteceu aqui nesse caso do bebezinho? Ele tem uma febre sem sinais localizatórios, uma febre de origem indeterminada, alguma coisa nesse sentido. O plano é internar, pedir exames, iniciar antibiótico terapia empírica. E aí, a gente vai optar por fazer essa medicação aqui, ó, uma cefalosporina de terceira geração, e nós vamos usar cefotaxima, 150 miligramas quilo dia, de 8 em 8 horas. Eu quero que vocês prescrevam para mim, tá? Medicação, cefotaxima, a dose 150 miligramas quilo dia em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. E a minha apresentação disponível no Socorrinho é 1 grama para 10 ml. A diluição que nós vamos fazer dessa medicação é de 25 miligramas por ml. E eu quero que vocês não usem soro fisiológico, eu quero que vocês usem Ringer lactato. Me diga como é que vai ficar. Quanto é que é o peso mesmo? Tá bem em cima. 3. Vamos usar esse peso aqui, ó, 4,5. Tá? Vou dar 2 minutinhos, eu vou só beber uma água e volto.